Sexta questão. Nas câmeras fotográficas digitais, os filmes são substituídos por sensores digitais, como um CCD, sigla em inglês para dispositivo de carga acoplada. Uma lente esférica convergente L, aqui está ela, denominada objetiva, projeta uma imagem nítida, real e invertida do objeto que se quer fotografar sobre o CCD, que lê e armazena eletronicamente essa imagem que posteriormente você vai ver. Então aqui está o CCD, aqui está o objeto, tá? A imagem ela é projetada aqui em cima do CCD e ela é real, invertida, toda a imagem real é invertida e menor que o objeto. A figura representa esquematicamente uma câmera fotográfica digital. A lente objetiva tem distância focal constante e foi montada dentro de um suporte S, está vendo o suporte S? Indicado na figura, que pode mover-se para a esquerda, afastando a objetiva do CCD, ou para a direita, aproximando-a dele. Então, o que pode acontecer? Você pode, aqui, essa objetiva pode correr para a direita ou para a esquerda. Se ela for para a esquerda, ela está se afastando do CCD, e se ela correr para a direita, ela está se aproximando do CCD. Na situação representada, a objetiva focaliza com nitidez a imagem do objeto O sobre a superfície do CCD. Aqui está o objeto, estão traçados aqui os raios de luz, e aqui está a imagem, tá? Pode ver que ela é invertida, real e menor. Considere a equação dos pontos conjugados para lentes esféricas, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', em que F é a distância focal da lente, P a coordenada do objeto e P' a coordenada da imagem. Se o objeto se aproximar da câmera, então se aproximou ele da câmera, sobre o eixo óptico da lente, em cima desse eixo óptico, e a câmera for mantida em repouso em relação ao solo, supondo que a imagem permaneça, continua real, ela tende a se mover para. Aí vem as alternativas. Esquerda e não será possível mantê-la sobre o CCD. Esquerda e será possível mantê-la sobre o CCD, movendo a objetiva para a esquerda e assim por diante. Resolução. A imagem só será real e menor que o objeto, como o enunciado pede, quando o objeto estiver antes do ponto anteprincipal, o objeto AO, que é o dobro da distância focal, esquema abaixo. Lente convergente, quando o objeto está antes do AO, que é o caso, tá? Está aqui o AO, essa distância é a distância focal, esse AO é o dobro da distância focal. Então, veja bem, quando o objeto está aqui, nesse caso, a imagem é real e menor. Eu tracei os raios de luz, um raio paralelo ao eixo principal, atravessa a lente e passa pelo foco, imagem. Outro raio de luz passa pelo centro óptico da lente e não sofre desvio, onde os dois se encontram, está aqui a imagem. Então, veja bem, é importante isso, tá? Quando o objeto está antes do dobro da distância focal, a imagem é real, pode ser projetada, invertida e menor que o objeto, e está entre o FI e o AI, tá? A distância focal e o dobro da distância focal. Então a imagem vai estar aqui quando o objeto está antes do AO. Então, característica da imagem P', que é essa daqui. Natureza real. Ela é real porque ela foi obtida no cruzamento do próprio raio luminoso, da linha cheia.
Localização, eles estão entre o FI, foco imagem, e ponto anteprincipal imagem, está entre esses dois, a imagem. Então, quando o objeto está antes, a imagem está aqui, ó. Guarda bem isso. E o tamanho e orientação, ela é menor que o objeto e invertida em relação a ele. Muito bem. Aí nós vamos aproximando o objeto até que ele vai ficar em cima do dobro da distância focal. Quando ele estiver em cima do AO, que é o dobro da distância focal, você traça os mesmos raios de luz, incide paralelo ao eixo principal, passa pelo foco imagem, outro raio de luz sai do mesmo ponto P, passa pelo centro óptico, não sofre desvio, vai estar aqui a imagem. Então, quando se aproximou o objeto e ele chega até aqui, tá? Ele vai ter essa imagem aqui. E a natureza dessa imagem é real, porque ela foi obtida no cruzamento do próprio raio de luz. Ela vai estar embaixo do AI, que é o dobro da distância focal. Então, quando o objeto, veja bem, está sobre, o objeto está sobre o dobro da distância focal do objeto, a imagem vai estar embaixo do dobro da distância focal imagem. Então, essa distância daqui até aqui é a mesma que daqui até aqui. Tamanho e orientação. Ela tem o mesmo tamanho que o objeto, a imagem, e é invertida em relação a ele. Agora, você tem que prestar muita atenção. Observe acima que quando o objeto se aproxima de AO, a imagem aumenta. Passou de menor para mesmo tamanho e afasta da lente, sendo sempre real e invertida. Ó, antes ela estava entre o FI e o AI, tá? Entre. E depois que se aproximou o objeto, ele foi em cima do AO. Quando se aproximou o objeto, ele foi em cima do AO, ó, a imagem se afastou, ela estava aqui, ela se afastou da lente e ficou embaixo do AO. Então, observe acima que quando o objeto se aproxima do AO, a imagem aumenta, passou de menor para mesmo tamanho. E se afasta da lente, sendo sempre real e invertida. Assim, como pelo enunciado, você deseja manter a imagem focalizada sobre o CCD, sobre o plano do CCD, e como o objeto se move para a direita, você deve deslocar a objetiva, a lente, para a esquerda. Alternativa correta de dado. Sétima questão. A figura representa ondas chegando a uma praia. Observa-se que, à medida que se aproxima da areia, as cristas vão mudando de direção, tendendo a ficar paralelas à orla, à praia. Isso ocorre devido ao fato de que a parte da onda que atinge a região mais rasa do mar tem sua velocidade de propagação diminuída, enquanto a parte que se propaga na região mais profunda permanece com a mesma velocidade até alcançar a região mais rasa, alinhando-se com a primeira parte. Por esse motivo, tá? É que elas chegam sempre, as ondas chegam paralelas à praia, à orla. Olha aqui, ó. Eu coloquei um desenho que não foi fornecido. Olha aqui, tá vendo? Está chegando paralela essa parte da praia, chegando paralela à praia, aqui, ó. Paralela à praia, paralela à praia, paralela à praia. Então, em todos os pontos, ela chega em paralela à praia, por esse motivo, e que a Unesp forneceu esse desenho aqui, ó. Veja bem, águas profundas, tá? As ondas se propagam, as cristas se propagam com uma velocidade mais rápida. E à medida que elas vão chegando na praia, a parte mais rasa, elas têm velocidade menor. Aí elas se alinham e chegam todas elas paralelas à praia. E veja de novo também aqui, ó, que à medida que a velocidade vai diminuindo, o comprimento de onda também vai diminuindo. O que foi descrito no texto e na figura caracteriza um fenômeno ondulatório chamado, a resposta correta é refração. O que é refração? É um fenômeno que ocorre quando uma onda
deixa um meio com certa característica e entra em outro com característica diferente, e é essa característica que faz com que a velocidade dela varie, tá? Então, sempre que a velocidade de uma onda variar, ela está passando de um meio que tem uma certa característica para outro meio que tem característica diferente, então ela está sofrendo refração. No caso da luz, a característica do meio que importa é o índice de refração. Então, o ar tem o seu, uma velocidade, a água tem o seu, velocidade diferente, o vidro tem o seu, outra velocidade diferente, e assim por diante. No caso da onda do mar, próximo às praias, a característica do meio que importa é a profundidade da água. Então, é a profundidade da água que faz variar a velocidade de propagação. Variou a velocidade de propagação, claro que o meio vai ter característica diferente. E esse fenômeno sempre se chama refração. E a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 8. Modelos elétricos são frequentemente utilizados para explicar a transmissão de informações em diversos sistemas do corpo humano. O sistema nervoso, por exemplo, é composto por neurônios, figura 1, está aqui, ó, que são células delimitadas por uma fina membrana lipoproteica que separa o meio intracelular do meio extracelular, que separa o meio de dentro do meio de fora da célula. A figura 3 representa um fragmento ampliado dessa membrana de espessura D, que está sob a ação de um campo elétrico uniforme em todos os pontos. Ele tem sempre a mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido, se afasta sempre das placas positivas, representada na figura por sua linha de força paralela entre si e orientadas para cima. O que ele fez então? Ele pegou esse trecho, esse fragmento da membrana, trouxe para cá, tá? Pode ver que aqui você tem carga negativa e aqui você tem carga positiva, e entre você tem um campo elétrico uniforme aqui, e essa distância aqui é a distância D. A diferença de potencial entre o meio intracelular e o meio extracelular é V. Então, a diferença de potencial entre esse ponto e esse é V. Entre os pontos separados pela distância D é V. Considerando a carga elétrica elementar, que é a carga de um próton que tem o mesmo módulo que a carga de um elétron, como E, o íon de potássio K+, indicado na figura 3, sob a ação desse campo elétrico, ficará sujeito a uma força elétrica cujo módulo pode ser escrito. Então, ele vai colocar um íon de potássio aqui dentro, em qualquer ponto. Como o campo é uniforme, a força também vai ser a mesma em todos os pontos. E ele vai ficar sujeito a uma força. E ele quer saber qual vai ser o módulo dessa força que vai agir sobre o íon de potássio colocado aqui dentro de carga E. Bom, no interior de um capacitor, nos infinitos pontos entre as placas, esse é o capacitor, placa negativa, placa positiva, nos infinitos pontos entre as placas, o campo elétrico E é uniforme. Em todos os pontos tem a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. E está relacionado com a diferença de potencial V entre as placas e com a distância D também entre as placas, por V é igual a E sobre D. Isolando o E, você vai ter que E igual a V sobre D. Tá? O campo elétrico é a diferença de potencial entre as placas dividido pela distância entre as placas. Essa equação eu chamei de 1. Uma carga elétrica, no caso o nosso íon de potássio, cuja carga Q tem módulo E pelo enunciado, quando colocada no interior desse campo, entre as placas, ficará sujeito a uma força elétrica F, tal que E é igual a F sobre Q. Como a carga é a carga elementar, é o E,
Então E vai ser F sobre E, e essa equação eu chamei de 2. Então, igualando 1 com 2, você vai ter que V sobre D é F sobre E. Cruzando, FD é igual a V vezes Z. Portanto, F vai ser V vezes Z sobre D. Então, a força que vai surgir sobre o íon de potássio colocado lá dentro é a diferença de potencial entre as placas vezes a carga do íon dividido pela distância entre as placas. E a alternativa correta é a alternativa E. Questão número 9. A figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular ABCD com caçapas em A, B, C e D. Então, estou olhando de cima, está vendo a mesa A, B, C, D, e as caçapas estão aqui no A, no B, no C e no D. O ponto P, esse, localizado em AB, representa a posição de uma bola de bilhar, sendo PB 1,5 metros e PA 1,2 metros. Então aqui está o ponto B, nesse ponto P, nesse ponto está a bola de bilhar, distância daqui até aqui, PB é 1,5 metro e PA é 1,2 metros. Após uma tacada na bola, ela se desloca em linha reta, colidindo em BC no ponto D, no ponto T, perdão, sendo a medida do ângulo TPB igual a 60 graus. Então, ele deu uma tacada na bola, ela veio e bateu aqui no ponto T. E ele diz que esse ângulo TPB, tá? Esse ângulo aqui, é de 60 graus. Após essa colisão em T, a bola segue em trajetória reta diretamente até a caçapa D. Ela bateu aqui e pelo enunciado ela seguiu diretamente até essa caçapa D aqui. Nas condições descritas e adotando raiz de 3 igual a 1,73, ele tem a largura do tampo da mesa em metros próximo de qual valor? Essa é a largura do tampo da mesa. Ele está pedindo a distância AD. E aqui ele forneceu as alternativas. Muito bem. Pelo enunciado, após a colisão no ponto T, a bola segue em linha reta até a capacidade D. E desprezando as dimensões da tabela, nós vamos ter a figura abaixo. Então está aqui, ponto P, a bola estava aqui. Ele deu a tacada, a bola veio até o ponto T, tá? Que forma um ângulo de 60 aqui. Aí ela seguiu diretamente até o ponto D. Então você tem essa figura aqui fornecida pelo enunciado. Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos prolongar TD. Esse é o TD, tá vendo? TD, nós vamos prolongar aqui, ó. Aqui. Então esse é o prolongamento de TD. E vamos prolongar também PB. Esse é o PB. Prolongando, ó, o prolongamento dele aqui, ó. Onde os dois se cruzam, a gente chama de pelinha. Então a gente vai obter pelinha. E observe que os triângulos TB pelinha e TBP são semelhantes. Se eles são semelhantes, e se essa distância PB é 1,5, essa distância pelinha B também vai ser 1,5. O enunciado está pedindo a largura do tampo da mesa, está pedindo a distância AD, aqui, ó, tá vendo a figura da direita? AD. Ele pede isso. E é claro que esse ângulo aqui é 30, né? Porque esse ângulo é 60, então esse ângulo aqui é 30 e esse também seria 60, tá? Então aqui é 30. Então o que você tem? Você tem esse triângulo aqui, pelinha DA, esse ângulo é 30 graus. Essa distância DA, que é a largura do tampo da mesa, ele está pedindo, e aqui é fornecido, seria 1,2 mais 1,5 mais 1,5, somando tudo vai dar 3 com mais 1,2, 4,2, que é essa distância aqui, ó.
Então, enunciado pela largura do tampo da mesa, pede AD. Assim, na figura da direita, assim você vai ter tangente de 30 é o cateto oposto, que é o DA, dividido pelo cateto adjacente, que é o 4,2. Acontece que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Vai ser o cateto oposto AD dividido pelo cateto adjacente, 4,2. Ele pediu para considerar a raiz de 3, 1,73. Então vai ficar 1,73 sobre 3, vai ser AD sobre 4,2. Então o AD vai ser 4,2 vezes 1,73 dividido por 3, que vai dar 7,266 dividido por 3. Então a distância AD vai dar 2,422 metros e a alternativa correta é a A. Questão número 10 e última da primeira fase da Unesp, ano 2015. Em 9 de agosto de 1945, uma bomba atômica foi detonada sobre a cidade japonesa de Nagasaki. A bomba explodiu a 500 metros de altura, acima do ponto que ficaria conhecido como Marco Zero. Então, no chão estava o Marco Zero e 500 metros acima do Marco Zero, a bomba explodiu. No filme Wolverine Imortal, há uma sequência de imagens na qual o herói, acompanhado do militar japonês Yashida, se encontrava a 1 quilômetro do Marco Zero e a 50 metros do poço. No momento da explosão, os dois correm e se refugiam no poço. Chegando nesse local, no momento exato em que uma nuvem de poeira e material radioativo provocada pela explosão passa por eles. A figura a seguir mostra as posições do Marco Zero, da explosão da bomba lá em cima, do poço e dos personagens do filme no momento da explosão da bomba. Então aqui você tem a figura. Aqui está a bomba explodiu aqui, veja, 500 metros de altura. Aqui está o Marco Zero, vertical em que a bomba desce. Distância do Marco Zero até o poço foi dada, é 1 quilômetro. Onde os personagens estavam até o poço, 50 metros. E observe um dado importante, ó. Esse é o eixo Z, vertical, tá? Então, essa linha aqui, ó, essa linha que é 500 metros, que é o eixo Z, e essa distância que está aqui no solo, são perpendiculares. Então, x e y estão no mesmo plano e z é perpendicular ao plano composto por x e y. Se os ventos provocados pela explosão foram de 800 km por hora, e adotando a aproximação raiz de 5 igual a 2,24, os personagens correram até o poço em linha reta, com uma velocidade média em km por hora de aproximadamente. Então, a bomba explodiu. Quando a bomba explodiu, eles começaram a correr em direção ao poço. Quer saber como eles chegaram ao poço quando a nuvem de poeira emitida pela bomba estava passando por eles? Quer saber a velocidade média com que eles correram para chegar até o poço? Muito bem, eu fiz um desenho aqui para você entender melhor. A altura da explosão da bomba até o Marco Zero que está no chão. Essa altura é 500 metros fornecida pelo enunciado. Olha aqui, ó. É essa altura aqui, ó, tá? 500 metros. Distância do Marco Zero até o poço, 1 km, fornecido também. Distância do ponto onde a bomba explodiu no instante t igual a 0 até o poço. É essa distância aqui, ó, é essa distância aqui. Ela é pedida, então a gente quer determinar. Veja, quando a bomba explodiu, o tempo era 0. Quando os personagens começaram a correr em direção ao poço, o tempo também é 0. E eles percorreram de duas linhas 50 metros.
A distância do marco zero até o poço é 1 km. Tá aqui, do marco zero até o poço, 1 km. A distância da bomba até o poço nós vamos calcular, que é da explosão da bomba até o poço, essa daqui nós vamos calcular. De que maneira? Aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Então, d quadrado é o que nós queremos, que é essa distância aqui. Ela é meio ao quadrado, esse lado ao quadrado, mais 1 ao quadrado, esse lado ao quadrado. Meio ao quadrado é 0,25, 1 ao quadrado é 1, portanto essa distância vai ser raiz quadrada de 1,25, que vai dar 1,12 km. Então essa distância aqui, do ponto onde a bomba explodiu até o poço, ela vale 1,12 km. Os ventos, eles correram nessa distância aqui, ó, percorreram 1,12 km e pelo enunciado eles percorreram essa distância com uma velocidade de 800 km por hora. Então, com velocidade de 800 km por hora, essa velocidade aqui, percorrendo 1,12 km, nós vamos calcular o tempo que a nuvem demorou para vir daqui até aqui. Então, Vn é d sobre ΔT, Vn é 800, o d é 1,12 sobre t. T vai ser 1,12 sobre 800, então esse tempo vai dar 14 vezes 10 elevado a menos 4 horas. Esse é o tempo que a nuvem demorou para vir daqui até aqui, que por acaso é o mesmo tempo que os personagens demoraram para correr daqui até o poço, percorrendo 50 metros. Então, pelo enunciado, nesse mesmo intervalo de tempo, que eu achei aqui, ó, 14 vezes 10 a menos 4 horas, os personagens percorreram a distância de 2 linhas de 50 metros até chegarem ao poço com essa velocidade Vp que é pedida. Então, Vp é d 2 linhas sobre t, o d 2 linhas é 50 metros, que eu passei para quilômetro, dá 5 vezes 10 a menos 2 quilômetros, dividido pelo tempo que demorou para percorrer essa distância, 14 vezes 10 a menos 4 horas. Então essa velocidade vai dar 0,357 vezes 10 de segunda, que vai dar 35,7 km por hora, e a alternativa correta é a D de dado.